Talvez você não tenha percebido ainda. Mas existe uma diferença entre estar vivo e realmente viver. E o mais curioso é que essa diferença não aparece de uma vez. Ela surge devagar, quase em silêncio. Você acorda, começa o dia, resolve algumas coisas, cumpre compromissos. E quando percebe, a noite já chegou novamente. Então o dia seguinte começa. Depois outro. Depois mais uma semana. Depois mais um mês. E sem que nada extraordinário aconteça, o tempo simplesmente continua seguindo em frente. Até que um dia você olha para trás e sente algo difícil de explicar. Uma sensação estranha. Como se os últimos meses tivessem passado rápido demais. Como se partes da sua vida tivessem acontecido sem que você estivesse realmente presente nelas. Os acontecimentos continuam existindo. As responsabilidades continuam existindo. Mas algo dentro de você começa a perguntar: em que momento eu parei de sentir a vida acontecendo? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Porque muitas pessoas passam anos tentando resolver problemas externos, sem perceber que estão se afastando da própria experiência de viver. A verdade é que quase ninguém escolhe viver assim. Isso acontece aos poucos. Você começa assumindo responsabilidades. Depois surgem novas preocupações, novos compromissos, novas cobranças. E sem perceber, sua atenção passa a ser consumida pelo que precisa ser resolvido. Existe sempre alguma coisa esperando. Alguma tarefa. Alguma meta. Algum problema. Alguma pendência. E pouco a pouco, você se acostuma a viver, olhando para o próximo item da lista. Como se a vida estivesse sempre alguns passos à frente. Como se o momento presente nunca fosse suficiente. O problema é que existe uma armadilha escondida nisso. Porque uma pessoa pode estar extremamente ocupada e ao mesmo tempo profundamente desconectada da própria vida. Pode cumprir todas as obrigações. Pode ser produtiva. Pode parecer funcional. Mas ainda sentir que alguma coisa importante está faltando. Porque viver não é apenas fazer. Viver também é perceber. É sentir. É participar da própria experiência enquanto ela acontece. E quando essa presença desaparece, os dias continuam passando. Mas deixam cada vez menos lembranças. Talvez a parte mais difícil seja quando você percebe que a saudade apareceu. Mas não de um lugar. Não de uma pessoa. Não de uma época específica. A saudade aparece de você mesmo. Daquela versão sua, que conseguia observar mais. Que conseguia se encantar mais. Que estava presente em momentos simples. Que conseguia viver uma conversa, sem pensar em outras 10 coisas, ao mesmo tempo. Porque existe um momento em que a correria deixa de ser apenas externa. Ela passa a morar dentro da mente. Mesmo quando tudo está em silêncio. Mesmo quando ninguém está cobrando nada. Você continua acelerado por dentro. E é nesse ponto que algo começa a despertar. Você percebe que passou muito tempo acompanhando o ritmo do mundo. Mas pouco tempo ouvindo a si mesmo. Muito tempo reagindo ao que aparecia. Mas pouco tempo percebendo o que realmente importava. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um vazio difícil de explicar. Não porque lhes falta alguma coisa, mas porque perderam contato consigo mesmas ao longo do caminho. Sobreviver é continuar. Viver é participar. Sobreviver é atravessar os dias. Viver é estar presente neles. E essa diferença parece pequena. Mas muda tudo. Porque quando alguém está apenas sobrevivendo, os momentos passam despercebidos. As experiências perdem intensidade. Os detalhes deixam de ser notados. Mas quando a presença retorna,
Algo muda. Uma caminhada volta a ter significado. Uma conversa verdadeira ganha valor. Um amanhecer chama atenção. Um momento simples volta a ser suficiente. Não porque a vida mudou, mas porque a forma de enxergá-la mudou. E talvez uma das maiores ilusões dos nossos tempos seja acreditar que viver mais significa fazer mais. Quando muitas vezes, viver mais significa perceber mais, sentir mais, estar mais presente. Porque a vida não acontece apenas nos grandes acontecimentos. Ela acontece agora, nos pequenos momentos que normalmente passam despercebidos. A boa notícia é que perceber tudo isso não precisa gerar medo, nem culpa, nem arrependimento. Porque enquanto você consegue enxergar, ainda existe caminho. Talvez a mudança não exija recomeçar do zero. Talvez ela comece de forma muito mais simples, prestando atenção novamente ao que está acontecendo ao seu redor, percebendo momentos que antes passavam despercebidos, sentindo a vida enquanto ela acontece. Porque ela continua acontecendo, neste exato momento. Ela acontece no ar que entra e sai dos seus pulmões, nos caminhos que você percorre todos os dias, nas pessoas que cruzam o seu caminho, e nos momentos simples que a pressa costuma esconder. Talvez a verdadeira mudança não seja conquistar algo novo, mas recuperar algo que sempre esteve aí. Sua capacidade de viver o momento, enquanto ele acontece. Porque no final, o problema não é o tempo passar. O tempo sempre vai passar. A questão é, o que você faz com ele, enquanto está aqui. E talvez essa percepção seja exatamente o começo de uma nova fase. Não uma fase perfeita. Não uma fase sem desafios. Mas uma fase em que você volta a participar da própria vida. Porque enquanto existe consciência, ainda existe escolha. E enquanto existe escolha, ainda dá tempo de mudar.